classe gramatical e função sintática. Seja bem-vindo para mais uma aula. Eu sou a professora Cel Marques. Dou aula particular de língua portuguesa desde 2009. E durante todo esse tempo, percebi que muitos alunos tinham dificuldade de entender a diferença entre classe gramatical e função sintática. São classificações completamente diferentes e a análise correta de ambas vai depender do contexto em que as palavras estão inseridas. Vale lembrar que esta aula é para ajudar o aluno a entender a diferença entre classe gramatical e função sintática. É necessário, portanto, que ele já tenha um conhecimento prévio sobre esses dois assuntos. Vamos começar? Você já se inscreveu no canal? Não? Peço então gentilmente que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações, pois toda semana nós colocamos aula nova no canal. Vamos lá! As palavras se enquadram em categorias, classes gramaticais, de acordo com as especificidades que assumem em um contexto. Na língua portuguesa, há 10 classes gramaticais. Vamos ver uma por uma. Vamos ver agora quais são as 10 classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome são nomes que designam, caracterizam, determinam, quantificam e apontam os seres. Verbo e advérbio são verbos e palavras que determinam circunstâncias aos seres. Preposição e conjunção são conectivos que ligam palavras e orações. Interjeição são palavras que manifestam emoção. Não se preocupem, pois nós estamos ainda na parte teórica da matéria. É preciso ensinar essa parte teórica para que você possa entender o que é classe gramatical, o que é função sintática. No decorrer da aula, nós vamos ver tudo isso na prática e, no final, faremos exercícios. Continuando, o que é função sintática? É o papel que determinada palavra desempenha dentro de uma oração. Nesse tipo de análise, cada termo da oração é estudado de acordo com o sentido e posição que ocupa na oração. Vamos ver agora quais são os termos que exercem função sintática. Os termos que exercem função sintática são sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, agente da passiva e aposto. Lembrando que vocativo é um termo que não possui relação sintática com outro termo da oração. Portanto, o vocativo não faz parte da lista de função sintática. É muito importante que você entenda essas classificações. Classe gramatical é igual a morfologia. Função sintática é igual a sintaxe. Morfossintaxe é igual a morfologia mais sintaxe. Por que estou dizendo tudo isso? Porque um exercício pode pedir que você dê a classe gramatical do termo sublinhado. Então, você terá que dizer se aquele termo é um substantivo, um adjetivo, um pronome, um verbo. Agora, se o exercício pedir que você dê a função sintática, você vai ter que dizer se aquele termo sublinhado é um sujeito, um predicado, um objeto direto, um objeto indireto. Agora, o exercício pode pedir também que você analise morfossintaticamente. Nesse caso, você vai ter que dar a morfologia
e a sintaxe. Calma, respira, que vamos entender agora como tudo isso funciona na prática. Vimos a parte teórica, agora vamos ver como tudo isso é na parte prática. Vamos lá? Vamos agora analisar a seguinte frase. Ontem eu comprei 7 bananas na feira. Vamos analisar palavra por palavra, para que você entenda como deve ser feita a classificação morfológica e a classificação sintática. Vamos começar fazendo a análise morfológica desta frase, sabendo que análise morfológica é o mesmo que classe gramatical. Ontem, advérbio de tempo. Pensa apenas em classe gramatical. Lembra daquela lista lá, substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, numeral. Vamos pensar em classe gramatical. Ontem, advérbio de tempo. Eu, pronome pessoal reto. Comprei, verbo. 7, numeral. Bananas, substantivo. Na é uma contração, é a soma da preposição em mais o artigo definido a. Feira é um substantivo e na feira é uma locução adverbial de lugar. Vamos agora analisar a mesma frase, só que fazendo a análise sintática. Esquece classe gramatical. Nós vamos pensar agora em função sintática. Por exemplo, o termo eu. Lembra que anteriormente nós dissemos que eu era um pronome pessoal reto? Isso foi lá na classe gramatical. Esquece isso agora. Agora nós vamos falar sobre função sintática. Eu, na função sintática, é o sujeito. Na classe gramatical, é pronome pessoal reto. Na função sintática, é sujeito, é quem realiza a ação. Comprei 7 bananas na feira ontem. Predicado verbal. 7 bananas é o objeto direto. Quem compra, compra alguma coisa. Eu comprei 7 bananas. Objeto direto. Na feira foi o lugar onde eu comprei essas bananas. Adjunto adverbial de lugar. Ontem é um adjunto adverbial de tempo. Comprei é um verbo transitivo direto. 7 é um adjunto adnominal, pois está acompanhando, está modificando, está caracterizando bananas, que é um substantivo. Então, essa palavrinha que caracteriza um substantivo, na função sintática, é classificada como adjunto adnominal. Bananas é um núcleo do objeto direto. Lembra que lá na frente nós falamos que 7 bananas era objeto direto? Qual é a palavra mais importante desse objeto direto? É bananas. Feira também é um núcleo do adjunto adverbial. Na feira é o adjunto adverbial de lugar. Qual é a palavra mais importante desse adjunto adverbial? Feira. Então é um núcleo do adjunto adverbial. Na vimos lá na classe gramatical que é a contração do em mais a, da preposição em mais a. Lembrando que preposição não exerce função sintática. Em, na classe gramatical, é preposição. Na função sintática, não tem classificação. Preposição não exerce função sintática. Mas por que eu coloquei o na? Porque dentro dessa contração existe o a, o artigo definido a. E esse artigo, na função sintática, é classificado como adjunto adnominal, pois está modificando feira, está se referindo à feira, é a feira. Então, esse a é um adjunto adnominal. Análise morfológica, análise sintática. A análise morfológica refere-se à análise das palavras de uma forma individual.
independentemente da ligação que ocorre com outras palavras. Então, na análise morfológica, você faz uma análise individual. Na análise sintática, você analisa de maneira conjunta a relação existente entre as palavras de uma mesma oração, apontando a função que cada palavra exerce. Por exemplo, na análise morfológica, você diz que é um substantivo. Por exemplo, na função sintática, na análise sintática, você vai dizer qual é a função que esse substantivo está exercendo na frase. Pode ser de um sujeito, né? Então, a análise morfológica é uma análise individual. A análise sintática é uma análise em conjunto. Uma coisa muito importante. Existem algumas palavras que não se enquadram em nenhuma classe gramatical. Essas palavras são chamadas de palavras denotativas. Alguns exemplos. Também, até, inclusive. Se, por exemplo, um aluno perguntar, como já aconteceu várias vezes, professora, qual é a classe gramatical de também? Não tem classe gramatical. É uma palavra denotativa. É uma palavra que indica a ideia de inclusão, mas não apresenta classe gramatical. Outros exemplos. Só, apenas, salvo, somente, são palavras que dão ideias de exclusão. Isto é, ou melhor, aliás, palavras que dão ideias de retificação. Ou seja, por exemplo, a saber, palavras que dão ideia de explicação. Mas lembrando que todas elas não se enquadram em nenhuma classe gramatical, são palavras denotativas. Vamos agora analisar morfossintaticamente a seguinte frase. Lembrando que morfossintaticamente é dar a classe gramatical e a função sintática ao mesmo tempo. A frase é: meu filho me deu um presente. Vamos analisar termo por termo, dar a classe gramatical e a função sintática de cada termo. Vamos lá. Meu filho me deu um presente. Vamos analisar termo por termo, dar a função sintática e a classe gramatical. Meu filho me deu um presente. Meu, na classe gramatical, é um pronome possessivo. Na função sintática, é um adjunto adnominal. Filho, na classe gramatical, é um substantivo. Na função sintática, é um núcleo do sujeito. O sujeito dessa frase é meu filho. O núcleo, a palavra mais importante desse sujeito é filho. Me, na classe gramatical, é um pronome oblíquo. Na função sintática, é um objeto indireto. Quem dá alguma coisa a alguém. Esse me está exercendo a função de objeto indireto. Deu é um verbo na classe gramatical e na função sintática é um verbo transitivo direto e indireto. É um artigo indefinido, é a classe gramatical, é um artigo indefinido, e na função sintática é um adjunto adnominal. Presente na classe gramatical é um substantivo e na função sintática é o núcleo do objeto direto. Na função sintática, meu filho é o sujeito e me deu um presente é o predicado. Um presente é o objeto direto. Lembra que eu falei anteriormente que a análise morfológica é a análise individual dos termos? Por isso que quando eu pego meu filho, me deu um presente, eu não consigo analisar esses termos morfologicamente, pois eles não estão sendo apresentados de forma individual, e sim de forma conjunta. Por isso que a análise morfológica é uma análise individual. A análise sintática é uma análise em conjunto dos termos em questão. Que tal você agora fazer exercícios para fixar o conteúdo aprendido? Eu sempre digo que
Não adianta aprender a língua portuguesa e ficar apenas na parte teórica. Você precisa fazer exercícios, você precisa praticar para assimilar todo o conteúdo aprendido. Essa apostila é uma apostila digital com 30 exercícios sobre classe gramatical mais função sintática. Todos os exercícios possuem gabarito comentado. Todos os exercícios foram elaborados por mim, você não vai encontrar exercícios iguais na internet. Vou deixar o link dessa apostila para você ser direcionado ao nosso blog e deixarei esse link aqui na descrição desta aula. Que bom que você ficou comigo até aqui, que bom que você teve a oportunidade de assistir a aula até o final. Se você gostou desta aula, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Vamos dar a oportunidade para que outras pessoas aprendam também a diferença entre classe gramatical e função sintática. Muito obrigada pela sua participação e muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Obrigada também pela confiança no meu trabalho. Até a próxima!